Bora lá? Nessa aula a gente vai falar sobre o head do market maker. O que seria isso, Jonathan? É o que faz a movimentação do Nasdaq, que a gente opera o NQ e o MNQ nas mesas de futuros. Toda a movimentação desse mercado é basicamente influenciada pelo market maker, ou pelo dealer, pelo formador de mercado. Todos nomes de uma coisa só. O que seria isso, Jonathan? Existe um mercado antes do mercado que operamos. Então a gente opera o MNQ ou NQ, isso é o mercado futuro, perfeito? Antes desse mercado existe um outro mercado, que seria o ETF-QQQ, que é uma bolsa com as 100 maiores ações dos Estados Unidos de tecnologia. A gente não precisa ir a fundo sobre isso, mas é só para vocês entenderem o que movimenta o mercado de MNQ e o que movimenta o NQ. Vamos se dizer assim, ó, existe um mercado paralelo, que é o mercado de opções de QQQ. Esse mercado de opções, o market maker dá liquidez para esse mercado. O que seria dar liquidez, Jonathan? Tem um cara querendo comprar uma opção, o market maker vende. Tem um cara querendo vender uma opção, o market maker compra. Perfeito? Ele sempre vai dar liquidez para o mercado de opções. Só que ele não quer ficar com risco direcional. O que seria risco direcional, Jonathan? Você comprou uma opção, o market maker te vendeu. Se o mercado subir, ele vai perder essa posição, perfeito? Porque ele está vendido, você está comprado. Se o mercado for a seu favor, ele perde. Ele nunca quer estar direcional, ele nunca está querendo estar com risco direcional. Ele sempre quer estar neutro. Onde seria o lucro dele? No spread e na taxa que você paga do prêmio da opção. A gente não precisa entrar a fundo sobre isso, mas é só para você entender de onde que vem o lucro do market maker. É da taxa que é cobrada da opção e do spread, que é a diferença entre compra e venda. Perfeito? E como que ele vai fazer para não ficar direcional, Jonathan? Sempre, ouçam isso, sempre que ele abrir uma posição em opção, ele vai redear essa posição no mercado futuro, ou seja, no NQ, no Nasdaq, no MNQ automaticamente. Perfeito? Então, vamos lá. Você abriu uma posição de compra no mercado de opções de QQQ, você entrou comprado, o market maker te deu liquidez, te vendeu porque você entrou comprado. Automaticamente agora ele está no risco, porque se o mercado subir, ele perde. O que, que ele vai fazer? Ele te vendeu uma opção, ele vai entrar comprado no mercado futuro. Perfeito? Então, você comprou uma opção, o market maker te vendeu essa opção e ele automaticamente, um HFT, óbvio, vai fazer essa posição contrária, ou seja, fazendo um hedge no mercado futuro, que é no mercado de Nasdaq. Esse hedge é o que vai fazer a movimentação gráfica do MNQ. Entendam que não interessa se é teoria de Dow, não interessa se é Wickoff, não interessa se é a terceira onda de Elliott, não interessa se ele está no 64 de Fibonacci, se o mercado pedir, certo? Se o mercado pedir que ele faça um hedge no gráfico que você está operando, ele vai fazer esse head. Não é porque está no 64 de Fibonacci que ele vai parar. Perfeito? Não é porque está na terceira onda de Elliott que vai voltar. Não. Vamos supor que você entrou comprado, perfeito? No mercado de opções, ele vendeu. Gerou liquidez para você, vendeu. Agora ele tem que comprar essa mesma quantidade de posição lá no mercado futuro. Quando ele for comprar essa posição, está num topo, certo? Está num topo, numa região de topo. Você olha lá, porra, tá no topo, vai ter uma reversão, é a terceira onda de Elliott. Só que o market maker compra e rompe. Esse mercado continua subindo. E automaticamente isso vai gerar mais liquidez comprada. Porque o mercado vai subir, ele vai ter que remanejar esse hedge. Vamos supor que ele tenha que comprar com o mercado subindo. Então ele vai forçar ainda mais. E você, por outro lado, vai ver que o mercado está subindo, vai pegar mais uma outra opção de compra. E aí você compra mais outra opção no mercado primário, vamos dizer assim, e aí ele vai te dar liquidez vendendo, e aí ele tem que comprar ainda mais com o mercado subindo. Então, irrelevante a posição que você está no gráfico, se está num topo, se está no fundo, se está no meio, se é a terceira, a quarta, a quinta onda de Elliott, se está num teoria de Dow, se é suporte e resistência,
Se está em alguma posição de Fibonacci, o mercado vai fazer o que ele tem que fazer. Então o mercado vai romper essa região em cima, ou vai romper essa região no meio, ou independente de onde esteja o gráfico, perfeito? Então o market maker vai fazer a movimentação do preço. Por quê? Por necessidade. Porque ele tem que redear essa posição, porque senão ele vai ficar num risco direcional. Então, se você comprou e ele vendeu, se ele não fizer nada e o mercado subir contra a posição dele, ele vai ficar perdendo dinheiro. E não é a função do market maker. Ele só está ali para gerar liquidez e ganhar dinheiro com a diferença de spread e com a taxa que você paga, perfeito? Então, basicamente, cara, traduzindo ao pé da letra, é dessa forma que funciona um hedge de um market maker e é dessa forma que acontece a maioria das movimentações do mercado futuro, principalmente do Nasdaq, correto? Bora lá. Principalmente depois, depois que foi adicionado o zero DTE no mercado financeiro. O que seria isso? Zero DTE são opções que vencem no mesmo dia. Antigamente, as opções eram diárias, semanais, mensais. Então, você poderia comprar uma opção e daqui 30 dias você acredita que o mercado vai chegar em tal lugar. Daqui 7 dias vai chegar em tal lugar. Agora não. Existem opções que é no final do dia. Então, você compra a opção hoje que ela vai vencer até 4 horas da tarde. Só um exemplo, perfeito? Até 4 horas da tarde essa opção vai vencer. Se o preço não chegar na sua opção, virou pó. Aquela taxinha lá que você pagou para entrar na operação, para o market maker, você perdeu, correto? Então, o que seria o market maker? O market maker ele vai usar um HFT, que é um robô de alta frequência, que ele vai ficar fazendo 24 horas esse cálculo. Te vendeu, comprou. Você, agora, em vez de você ter comprado, você vendeu. Então, ele comprou de você. Automaticamente, ele vai ter que vender no mercado futuros para redear essa posição. E ele vai ficar fazendo essas posições o dia inteiro. Perfeito? É óbvio que tem outros cálculos, que é delta, que é gama, que é o teta, que seria o que? O tempo, né? Como as opções vão vencer no final do dia, quanto mais perto da opção e mais longe está do preço que você achou que ia estar, mais valorizada vai estar a sua opção. Ou vice-versa, quanto mais perto está da sua opção, certo? Você estava com uma opção de compra, então o mercado subiu, 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 está mais perto para executar essa opção de compra. Automaticamente o delta vai mudar, que é o delta do market maker. Então ele vai ter que ficar modificando essa posição o tempo todo. E é impossível que um cara faça isso manualmente. Então são HFTs que são utilizados para fazer esse tipo de operação. Basicamente, então, qualquer tipo de análise ou leitura que a gente queira fazer que não seja baseado na leitura do que o market maker vai fazer, não faz o menor sentido. É apenas um placebo. É tipo, cara, é um amuleto, certo? É cara ou coroa. Ah, tá uma região de resistência. A gente não sabe o que o market maker vai fazer aqui. Eu acredito que o mercado vai reverter. Mas eu não sei o que o market maker vai fazer. Então é cara ou coroa. Pode ser que rompa, pode ser que não. E isso também tira um pouco do peso de errar trades, certo? A gente erra uma operação, por quê? A gente está vindo contra um head do market maker. A gente acreditaria que aqui seria uma reversão, mas o market maker tem que redear comprado e aí vai romper, e vice-versa no fundo. Perfeito? Então aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Isso daqui é só para a gente entender como é que funciona o mercado por trás. Não que a gente vá operar o mercado de opções, mas a gente tem que entender o que faz a movimentação do preço. Por que chega em uma região, para, por que chega nessa mesma região, rompe. Venda de call. Então o investidor compra call de QQQ com delta de 0,50. O que seria isso? Você vai lá e compra uma call de QQQ, acreditando uma opção de compra, acreditando que o mercado vai subir. O market maker vende o contrato e assume menos 50 deltas. Traduzindo um pouquinho de delta aqui. Quando o delta está em 0,50, isso quer dizer que ele vai ter que redear só 50% dessa posição. O que seria isso, Jonathan? Ah, você vai lá no mercado de opções. Você comprou 100 opções de compra, perfeito? 100 contratos. E o market maker te vendeu 100 contratos, ele te deu liquidez. Ele só vai ter que redear 0,50. Isso é o delta. Isso é variável. Variável com o quê, Jonathan? Com o tempo, variável conforme o mercado vai chegando mais perto do preço da opção. Então, isso vai variando ao longo do dia. Mas vamos começar baseando em 0,50. Então, você vai comprar 100, ele vai te vender 100 e vai redear só metade disso, perfeito? Então, o market maker vende o contrato e assume menos 50 deltas. Ação. O robô compra imediatamente 5.000 ações de QQQ ou equivalente futuro para neutralizar. Então,
Ou ele vai entrar a mercado comprando ações de QQQ, que é mais caro. Então, por que que ele prefere operar no mercado futuros, que é o mercado com mais liquidez, mais barato e mais rápido para mim fazer esse hedge? Então, ele sempre vai fazer esse cálculo, a HFT vai fazer esse cálculo de diferença entre a opção e o mercado futuros e ele vai neutralizar essa operação. E o cenário 2 seria uma venda de put. O investidor compra put com delta de 0,30, o market maker assume uma posição líquida de mais 30 deltas e venda descoberto, short de 3 mil ações ou vende contrato futuro do NQ. Perfeito? Então ele vai fazer só esse hedge. Ele vai entrar na opção, vai te vender ou comprar, dependendo da posição que você quer tomar lá no mercado de opções, e ele vai fazer esse hedge no mercado futuro, correto? Vamos lá. 95% das posições ele vai redear no futuro, certo? No NQ. 80% ele vai redear no MNQ e 55% ele vai comprar o ETF ou ele vai comprar um índice NDX. Jonathan, quando que ele vai fazer no futuro NQ, quando ele vai comprar o ETF e quando ele vai comprar NDX? Normalmente, opções de 0DT, ele sempre vai fazer hedge no MNQ, no futuro, certo? Essa moeda que a gente opera nas mesas de mercados futuros, perfeito? Sempre ele vai fazer hedge aí. Quando é uma opção longa, então, tipo, eu vou comprar uma opção para daqui uma semana, não é 0DTE, não é para o final do dia. E aí ele vai fazer esse hedge em ações, ou em outro índice, ou até no ETF do QQQ, perfeito? Então, entendendo isso, a gente vai tirar um peso gigantesco das nossas costas do quê? Fiz uma análise de suporte e resistência, fiz uma análise gráfica e o mercado rompeu, a culpa não foi da minha leitura. A culpa foi porque o market maker ele tem a necessidade de redear essa posição independente do meu suporte ou resistência. Ele não está vendo o preço, independente, ele não quer saber onde o preço está. Ele tem a necessidade de redear. Então, se o mercado estiver no 100, no 300, no 400, no meio, no sopo, no topo, no fundo, não existe. O mercado só existe fundo, certo? Não existe topo. Então, tá caro. Caro quanto? Entendeu? Então, não existe caro. Ele vai redear. Para quê? Para essa posição dele ficar no 0 a 0 lá na opção. E automaticamente, quando a gente chega no alvo da nossa opção, então vamos lá, a gente entrou comprado, o mercado subiu, 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 chegou lá. Esse alvo da minha opção, aí sim vai ser uma reversão. Por quê? Se você entrou comprado, o mercado chegou no seu alvo, você vai desfazer essa posição e tirar seu lucro. Automaticamente, o market maker vai ter que desmontar a posição do mercado futuro. Por quê? Porque ele já saiu dessa posição nas opções, então ele vai sair dessa posição no mercado de futuros, ocasionando o quê? Uma reversão do mercado. Perfeito? Eu sei que essa aula ficou um pouco técnica, cara. Reveja essa aula uma, duas, três vezes se for necessário. Mas eu acho que foi um divisor de água muito grande na minha leitura e no meu entendimento de mercado. Entender como é que funciona o mercado, como é que anda o mercado. E também para tirar um peso das minhas costas, no caso, quando a gente erra um trade, que é totalmente normal. E até quando a gente errar um trade, vai fazer parte do processo. Óbvio que a gente vai ter uma leitura, só que, cara, às vezes a gente está contra o market maker e é isso, a gente vai errar essa operação e tudo bem. A gente só vai quebrar uma conta e vida que segue, a gente compra outra e segue esse jogo. Beleza? Valeu, galerinha. Deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui. Valeu, fui!